Boa noite, pessoal. Bom dia para quem vai ver de manhã. Vamos aí para mais um vídeo. Espero que todo mundo esteja aí se cuidando. Quem estiver em casa, se cuide aí também para não ficar muito parado. E quem tiver que trabalhar, tome os cuidados aí. Espero que todo mundo esteja bem. E vamos aqui passar a matéria para que vocês também não fiquem no prejuízo. Vamos aí para mais um vídeo com aquele aviso que não vou fazer edição, isso dificulta bastante, não pela dificuldade, mas pelo tempo que você tem que parar e editar. Então pode passar alguma falha e vocês fiquem à vontade para mandar os comentários, para mandar as dúvidas. É uma maneira diferente da gente ensinar, então vocês têm que se adequar, né? A aula presencial, você tem a interação ali ao vivo e acaba que ela fica mais longa pelo próprio formato. E na aula aqui gravada, ela está condensada, né? A gente vai dar ali hoje a introdução aí para metrologia, mas vocês fiquem à vontade para mandar aí as dúvidas, comentários. Então metrologia, né? A palavra metro vem de medida e é uma matéria que é base aí para várias outras, aí não só na engenharia, na química, na física, em várias disciplinas ela é base. E muitas vezes se cometem alguns erros que dificultam o entendimento, porque nas ciências aí mais exatas, que às vezes nem são tão exatas, né? Eu já tenho aí um pouco de estrada. A mesma engenharia ela tem, não duvide, até política, né? E a escolha dos valores, às vezes, ela envolve muitas incertezas, que tornam ela uma ciência. Ela é muito mais exata do que a psicologia, por exemplo, mas ela tem grandes incertezas também. Mas vamos lá então para a matéria. A gente, quando trata aí das medidas, a gente pode falar das grandezas físicas, né? É uma propriedade mensurável de um fenômeno, corpo ou substância. Então, uma grandeza física não poderia ser, por exemplo, o amor, porque não dá para medir, ou a raiva, né? Já o comprimento, a temperatura, o volume de um recipiente você pode medir. E para medir você tem aí um conceito de unidade, que ele é um valor unitário que a gente fala, e os valores vão estar relacionados à unidade. Eles podem ser um múltiplo ou uma fração. E você pode ter para a mesma grandeza, né? Por exemplo, a grandeza comprimento, você pode ter várias unidades. Você pode ter um metro, pé, polegada, milha, braço, etc. E o outro exemplo é o tempo. Você pode ter segundo, hora, dia, ano, etc. E eles vão ser medidos com um instrumento. Aqui a gente tem um multímetro que mede grandezas elétricas. E temos a trena aqui que mede comprimento. E então a gente tem aí, a gente pode ter vários instrumentos para medir, por exemplo, o comprimento, né? Você tem aqui uma régua,
própria trena e outros instrumentos aí. Você pode ter o paquímetro, que também é um medidor de comprimento. Ele não vai medir o mesmo comprimento que você vai medir aí com essas trenas muito grandes, né? Para medir um diâmetro de um cano, uma medida tem aí esse limite aí do instrumento. Também para comprimento você pode ter uma fita que ela pode medir a circunferência aí, pode fazer uma medida do corpo humano, não necessariamente uma reta, ele pode medir um perímetro aí curvo. Aqui uma pipeta que mede volume, e aqui você tem os instrumentos aí de medição que vai medir velocidade do vento, a direção, né? Lembrando que essa velocidade é uma grandeza vetorial, então ela tem aqui direção, sentido. Ele pode medir aqui também o volume de chuva, pode medir aí a temperatura, umidade do ar e outras grandezas. Esse aqui, não sei se você sabe, vou deixar um suspense. Era para, se fosse ao vivo, era para vocês falarem, então vocês pensem na imaginação, né? E vamos ver esse daqui. Esse aqui é uma medida aqui, ó, uma plataforma de petróleo, poderia ser aqui uma pressão, né? Esse aqui já é uma vazão, né? Mede aqui a vazão e vai registrando nesse registrador aqui, eletrônico. Então, vocês provavelmente devem estar pensando que isso aqui é algum volume, né? Mas não. Isso aqui é um instrumento de tempo antigo, né? Chama clepsidra, e ele media ali o tempo, né? Enchia ele e até esvaziar, teria ali um tempo padrão. Hoje a gente tem o que? Tem cronômetro, tem um celular que tem relógio aí também. E então todos os instrumentos de medir tempo, né? Um relógio aí de pêndulo. Então a gente tem que, primeira coisa, na metrologia, entender o que a gente está medindo. Qual que é a grandeza? A medição já é feita há muitos anos. Lá no Egito, né, eles mediam lá as áreas para plantar e usava aí corda, né, e tinha um padrão aqui, essas cordas não eram aleatoriamente. E aí o conceito de unidade. Porém, existe a dificuldade quando você sai do Egito e ia ali para o lado ali mesmo, para Israel já era outra medida. Às vezes o mesmo nome, mas medida diferente, né? Por exemplo, lá na Europa você tinha um pé e cada país tinha o seu pé, era o pé lá do rei. E aí veio o sistema internacional. O sistema internacional veio para simplificar e para ajudar. Ele tem sete grandezas fundamentais. A partir dessas 7, tempo, comprimento, massa, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria, intensidade luminosa, a partir dessas 7 você forma as outras. E aqui as unidades do sistema internacional. As grandezas derivadas, como o próprio nome diz, são derivadas dessas 7 aí. Por exemplo, a velocidade, que é a grandeza comprimento dividido pelo tempo. Em unidades do SI, metros por segundo. Em outras unidades, poderia ser quilômetro por hora, milha por hora. Outra grandeza derivada é o volume, que é comprimento vezes comprimento vezes comprimento.
Então a unidade dele no sistema internacional é o metro cúbico. E outras grandezas derivadas aí. Para uma medição, você pode usar os multiplicadores. Uma medição que seja muito grande, você vai ter que usar um multiplicador grande. Então, você poderia usar o quilo, por exemplo, quilômetro, 1000 metros, né? Ou giga, ou tera, essas são as que multiplicam. Então, elas aumentam. E essas aqui, elas multiplicam também, mas você poderia pensar que você divide, por exemplo, milímetros, você pode multiplicar por 0,001 ou dividir por 1000, né? Então, é uma grandeza menor, por exemplo, centímetro, muito usado, milímetro, micrômetro ou miligrama, e assim por diante. Todas aquelas grandezas que a gente viu aqui, todas essas unidades, né? Quando você faz uma medida, você pode adicionar um multiplicador. A gente usa também a potência de 10. A potência de 10, ela tem o mesmo efeito que o multiplicador, com a vantagem que você não está limitado nem nesse maior aqui, nem nesse menor. Então você vai, por exemplo, pegar aqui a massa de um elétron, ela é menor do que isso aqui. Então ela tem essa vantagem e você nem precisa decorar, né? A potência de 10 ela é direta. Então é algo que você usa muito em física. Apesar da gente não usar no dia a dia, a gente tem que saber. É uma base matemática aí que serve aí, que a gente precisa para a nossa matéria em metrologia. Então, falando aí um pouco de história, né? Quando que foi criado o metro? Ele foi criado lá durante a Revolução Francesa, 1789, 1790. Então, eles aproveitaram toda aquela convulsão social e não quiseram só mudar o sistema ali político, mas também fazer uma mudança, e isso aí foi para bom, foi para melhor, fazer aí a revolução científica também. Então pegaram lá uns cientistas mais conceituados e fizeram o método para resolver vários problemas de comércio, problemas até científicos, eliminando aquela série de medidas diferentes. No mesmo país você podia ter várias medidas diferentes. E aí eles fizeram essa barra aqui, né? É um método padrão, e ele fica armazenado lá perto de Paris. Fica armazenado e serve como padrão mundial. Todo mundo que quiser saber o tamanho do metro, ele tem que ir lá. A gente vai ver isso mais na frente, que não é qualquer pessoa que pode ir. O Brasil tem o Inmetro, né? Tem o responsável por fazer essa relação com o metro padrão. E também o quilo também foi criado lá
logo após a Revolução Francesa. Então eles criaram o metro, o quilograma e já existia lá um padrão de tempo, que era o segundo. Mas o quilograma, eles fizeram uma medida padrão, que é esse 1 quilo, e esse protótipo feito aí de irídio, né? De irídio platina, e ele também fica lá no mesmo lugar, no Escritório Internacional de Pesos e Medidas, próximo a Paris, em Sèvres. Aqui a gente tem algo interessante, que o quilo ele é relacionado com o metro. Como que ele se relaciona? Ele foi definido como 1 decímetro cúbico de água a 4 graus Celsius. Então, o grama foi 1 centímetro e o quilo 1 decímetro, que dá aí 1 litro, né? 1 litro de água a 4 graus. E a curiosidade é o tempo, né? Que eles também tentaram mudar o tempo. Fazer um dia de 10 horas, cada hora com 100 minutos, não estou certo, mas e cada lá minuto com 100 segundos, também não estou certo disso. Mas é algo que facilitaria aí fazer contas, né? Facilitaria, só que ele não foi aceito, não pegou. Aí foi um negócio muito radical, né? E que manteve-se como estava. Bom, isso aqui, gente, eu até já falei, né, em algumas aulas aí. Quem foi é uma revisão. Mas a gente tem uma série de grandezas, são 7 grandezas fundamentais, tem algumas que são usadas aí no dia a dia, tem outras que não são tão usadas, mas dependendo do campo que você vai trabalhar, você pode trabalhar aí muito com motores, bombas, potência, né? E a gente tem a unidade Sistema Internacional. Às vezes você tem outra unidade que também é bastante usada, o exemplo aqui da temperatura, que se usa muito graus Celsius. Exemplo aqui do trabalho, né, que a gente usa também caloria e não só o joule. E também você tem lá o sistema inglês, tem outras unidades. E aí tem a curiosidade, né, a onça, que se usa aí para venda de ouro, de metais preciosos, né? A onça, ela vale lá 31 gramas, mais ou menos, né? E tem essas relações. O quilate são 200 miligramas para pedras preciosas. E a arroba, só para vocês terem a ideia, você tinha várias arrobas lá antigamente. No Reino Unido era uma arroba, na Espanha era outra, e a arroba até hoje a gente usa aí no Brasil, né, para comércio de gado. Ela é aproximadamente 15 quilos. Então a gente tem que entender primeiro o que a gente está medindo. O que é o tempo? O tempo, a gente fez a aula de física moderna, ele não é uma coisa muito simples, é algo bastante complexo, e ele, quando a gente começa a analisar, ele nem é constante para todo mundo, né? Mas o tempo, para nós aqui, para nossos objetivos, em 99,9% dos casos vocês vão encontrar na vida, talvez até mais, 99,99,
ele é o que o relógio dá, é algo que se repete e é um múltiplo ali do segundo que vai repetindo, ou um múltiplo do dia, que é o tempo que a Terra leva para fazer uma rotação. E o ser humano já tenta medir o tempo há muitos anos, né? Muito tempo. Aí media o ano, né? Para saber a hora que vai plantar. Relógios aí solares. E hoje a gente tem um relógio atômico aí que tem a precisão absurda, né? São nanosegundos que ele atrasa ou adianta, aí ele, para atrasar ou adiantar 1 nanosegundo, ele leva várias décadas. Esse aqui não, né? Ele atrasa, adianta. O relógio atômico não. A gente já viu isso aqui, ó, é um relógio romano, e esse aqui é um relógio chinês, já há mais de 1000 anos atrás. Hein? E o espaço, o que é o espaço? É aquilo que a gente, a noção do cotidiano, é aquilo que a gente mede com metros. Se o tempo é aquilo que a gente mede com relógio, a definição mais simples para espaço é aquilo que a gente mede com metro. A gente tem o espaço, uma dimensão, que seria só o x, ou só o y, ou só o z. 2 dimensões é um plano. E 3D é o espaço que a gente ocupa aí todos os objetos. E o 4D é quando você tem o tempo. Então, tudo na vida é 3D. Quando a gente faz uma simplificação, ele pode virar 2D, mas a realidade é 3D. Conversão de unidades, hoje a gente tem as facilidades, eu acho que todo mundo já sabe, tem aqui o link. A gente tem que saber se a gente está medindo uma grandeza escalar e vetorial. Se for escalar, é mais simples. Se for vetorial, a gente tem que tomar o cuidado de colocar ali a direção, né, e o sentido, não só o módulo. Então, você vai medir o peso de uma pessoa. Você tem que tomar cuidado para a balança não estar inclinada. Se a balança estiver inclinada, você pode medir o peso errado. E o vetor é algo que vocês já viram aí antes. O cuidado, né, para a gente saber o que a gente está fazendo, medindo, né? A química, por exemplo, eles cometem muito erro na química, simplificando, achando que tudo são aquelas fórmulas, mas o real da química também é 3D. E a gente vai ver aí nas próximas aulas como que a gente trabalha aí com a questão de fazer a anotação correta dos valores, principalmente quando você vai fazer o cálculo. Você não pode simplesmente anotar o número que está dando, porque senão você pode dar uma interpretação incorreta daquela medida que você está passando. Pessoal, isso foi na verdade uma revisão. A gente vai dar os conceitos aí da ciência, da disciplina metrologia. Vamos progredir nas próximas aulas. Qualquer dúvida, mande, qualquer comentário, eu estou à disposição. Um grande abraço, espero que tenham gostado.